duas palavras antes da gente ir para o texto. A primeira é que as crianças ficam conosco hoje, tá? Elas não vão ter aquele momento específico para elas, por isso que a gente não chamou aqui, e elas vão continuar conosco. E um segundo é, irmãos, não existe nada mais importante que a gente pode fazer agora do que ouvir a palavra de Deus. A gente vai falar sobre Jesus, e vamos falar sobre Jesus no contexto do seu nascimento. A gente vai comemorar o Natal. Então, eu espero que seu coração esteja aqui pelos próximos 30 minutos. Que seu celular não fique disputando o seu coração nesse momento. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, nós te amamos profundamente. A gente está aqui porque a nossa vida, ela depende do Senhor. Porque não existe nada mais importante no universo inteiro do que a tua glória, do que o teu nome ser exaltado. E a gente quer te agradecer imensamente porque a gente está aqui nessa noite. A gente não tem o direito de estar aqui, Senhor. A gente não tem o direito de dirigir a palavra, Senhor. Tudo isso foi comprado para nós na cruz e custou um preço muito alto. Então não nos deixa lidar com esses momentos de uma forma leviana, Senhor. Não deixa que o nosso coração se acostume e nos ajuda sempre a lembrar que nós estamos falando do Deus eterno, na presença do Deus eterno, falando de coisas eternas. Arrebata o nosso coração mais uma vez nessa noite, Senhor. Pai, por favor, fala com o teu povo. Enche o teu povo com o Senhor, porque ele precisa de ti. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos no teu nome. Amém. Irmãos, vocês sabem como eu amo o Natal. E alguns de vocês sabem mais do que outros, né? Porque a gente trabalha diretamente juntos. E para os que trabalham diretamente junto comigo, sabe que começa junho, a gente já está começando a pensar no Natal, eu já estou começando a ficar inquieto com as decisões que vão envolver as comemorações, irmãos. Eu sempre amei o Natal. Desde criança, essa época do ano sempre me encantou. E a promessa é que isso ia diminuir com o passar do tempo, irmãos. Todo mundo me falava, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco o encanto, e a gente vai se acostumando, e aí vira uma data. Essa frase eu já ouvi 1000 vezes. Vira uma data como outra qualquer. Eu não sei se virou para você. Não virou para mim até hoje, irmãos. Lá vão 36 natais. Eu honestamente acho que, inclusive, está aumentando. E é claro, irmãos, não é exatamente do mesmo jeito, tá? Em 1995, quando eu fiz 6 anos, eu estava no Rio de Janeiro e eu ganhei de presente uma dente de leite. E eu não sei se você tem essa experiência, mas dente de leite, irmãos, é uma bola das mais ingovernáveis que uma criança pode ter. Toda vez que a gente chutava uma bola de dente de leite, a gente não sabia para que lado ela ia na sua própria constituição. E aí o jantar de Natal para mim foi um suplício, porque eu vi a embalagem embaixo da árvore, irmãos. E é difícil você embalar uma bola sem dizer para uma criança que tem uma bola embalada ali. Então, estávamos eu na casa da minha avó, e é difícil esconder. E eu estava com meu coração revolto. Hoje, irmãos, claro que não é assim. E aqui um pequeno parêntese, tá? Quando eu escrevi o sermão, não tinha acontecido o que aconteceu hoje de manhã. Eu ia dizer para você que hoje em dia não é exatamente mais do mesmo jeito, as coisas mudaram. Só que hoje teve o... Não foi exatamente uma comemoração, mas a igreja lembrou do dia do pastor presbiteriano. E eu juro, eu vou tentar falar de uma forma que não seja agressiva. Mas, irmãos, todo ano a gente ganha camisa de botão. Eu amo, porque me ajuda muito. Mas ainda é uma certa experiência de ganhar meia. Você lembra quando você ganhava meia no seu aniversário? Só que hoje, vocês, igreja, deram para mim, pastor Freire, um tênis. Eu abri, quando eu vi o tênis, eu tive uma experiência quase infantil, ali naquela salinha hoje de manhã, falando, caramba! Talvez eu seja uma criança ainda, desse mesmo jeito, irmãos. Mas o que eu quero dizer é que, passado esse tempo todo, tudo me encanta ainda. E, acima de tudo, essa mensagem me arrebata. E hoje, renovado a minha esperança e a minha expectativa num futuro, porque eu lembro que aquele menino nasceu, irmãos. Isso realmente muda a minha vida. Eu sei que eu posso olhar para 2026 sabendo que essa mensagem que a gente vai falar hoje, ela é verdade. E porque ela é verdade, o ano que vem vai ser diferente.
Contudo, a gente vai para o texto hoje e eu vou precisar fazer um esforço de desconstrução com você, tá? Hoje vai ser um pouco diferente. Porque, irmãos, as luzes, as músicas, as imagens, tudo isso tem um propósito. E eu não sou contrário a isso, você sabe que não. Vocês estão vendo que eu não sou. Mas em algum nível, irmãos, todo esse imagético, às vezes, nos afasta do evento concreto da mensagem. E aí existem inúmeras vozes que roubam você e que tentam roubar o seu coração. Deixa eu ser claro para você desde o início. Existe hoje no mundo uma indústria que é trilionária e que está imbuída em te afastar do sentido verdadeiro do Natal. E a gente hoje vai tentar voltar, não para a propaganda, irmãos, da neve, do urso, da chaminé. A gente vai tentar voltar para a gruta de Belém. A gente vai se esforçar para tentar ouvir o que Deus tem para dizer sobre esse dia. Não a propaganda. A gente vai tentar ouvir hoje não o que você está sendo bombardeado, mas a palavra de Deus. E esse Deus que fala a partir dessa palavra. Hoje vai ser uma mensagem rude, irmãos. Mas é a mensagem mais gloriosa que existe. E eu vou tentar te mostrar isso a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Esse é o texto que vai nos guiar nessa noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a gente vai começar no 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 1. E eu quero dar uma última palavra, eu prometo, e a gente vai para o texto. Você já ouviu esse texto 1 milhão de vezes, você já conhece, você conhece os detalhes, mas eu quero te convidar a deixar com que esse texto te alcance nessa noite. Presta atenção no que a gente vai ler. Deixa essas palavras saltarem do texto para o seu coração. Lucas 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa história começa com uma ordem, irmãos, que o texto aqui acertadamente chama de decreto. O texto começa com César Augusto, ele é o imperador, e sendo imperador ele ordena. Quando o imperador ordena, o que a gente faz é cumprir. A ordem era muito simples, todo cidadão deve recensear-se. E meus irmãos, recensear, censo. E os impérios, irmãos, sempre amam censos, porque censos são úteis. 2 são os motivos principais que ocupam as principais hipóteses. Por que esse imperador pediu para que o império se recenseasse? Obrigado. A primeira explicação é simples, irmãos. O que o imperador queria? Dinheiro. Custava responder ao censo. Olha que coisa, né? A gente fica reclamando do nosso tempo, mas pelo menos, quando o IBGE bate na sua porta, você não tem que pagar nada. Não era assim naquele tempo. Fazer um censo era se capitalizar. Então, o imperador promove o censo para recolher. O segundo motivo é para entender o tamanho do exército, irmãos. Um censo é uma ferramenta de gestão. A gente precisa saber quanto nós somos para saber o que a gente precisa fazer. A questão é, seja por um motivo, seja por outro motivo, seja por uma grande soma de todos eles, a ordem é muito simples, irmãos. A gente precisa contar todo mundo. E aí tem um detalhe aqui. Para os romanos, pouco importa onde é que você dá a resposta. Sai a ordem do censo, você tem que responder. Só que, para o romano, por onde você faz isso, não importa. Basta você responder e pagar. Está ótimo.
Não é assim para os judeus, irmãos. Os judeus, mesmo estando em meio aos romanos, mantiveram parte das suas práticas. Para um judeu, a ancestralidade é importante, irmãos, é muito importante. Você saber qual é a tribo da qual você faz parte é fundamental. Você saber suas raízes, você saber quais são as famílias e onde é que você está inserido nessa história. Portanto, toda vez que um judeu respondia a um censo, diferente dos romanos, ele ia para a cidade dos pais, porque ele estava preservando os registros. É isso que está acontecendo aqui. Dada a ordem, portanto, versículo 3, todos vão se alistar, cada um vai à sua própria cidade. Começa aqui, irmãos, uma verdadeira peregrinação. Eu não sei se eu estou conseguindo, sendo feliz em te mostrar o que está acontecendo, mas a partir onde há judeus, começa uma movimentação, uma massa de pessoas que agora está indo para a sua cidade natal responder. Aquele povo se lança nas estradas. E cada um, portanto, vai cumprindo a sua parte. E aí, nessa peregrinação, a gente tem um casal, irmãos. A gente fala tão pouco neles, queridos. A gente pensa tão pouco neles. Mas a gente tem um casal muito jovem, irmãos. Provavelmente, esse casal está recém-casado. Provavelmente não. Com certeza, a partir da leitura do texto, a gente sabe que eles são recém-casados. Em um casamento que começou estranhíssimo, irmãos. Gente humilde, gente simples, que seguia tudo o que se esperava de um casal que era santo. Eles estavam prometidos um ao outro em casamento. E nesse momento, Maria se achou grávida do Espírito Santo, é o que diz o texto. E aí, ambos, José e Maria, aceitam a humilhação, irmãos. A gente deveria falar mais disso, né? Mas eles aceitam a incompreensão e a vergonha para obedecer a Deus. Talvez isso seja muito forte, mas eu tenho quase certeza que nenhum de nós obedeceria essa palavra, pelo menos desse jeito. Você obedeceria? Você passaria por o que esse casal passou? José recebe Maria como esposa, ela estando grávida. De quem? De Deus. E aí, nesse ponto da história que a gente está lendo, eles já se casaram, mas o próprio José tem uma resolução: eu não vou coabitar com a minha esposa, a gente não vai ter relações até o momento do nascimento desse bebê. Então, é nessa altura do envolvimento deles dois que a gente se encontra nessa noite. Um casal recém-casado. E tem uma tarefa: a gente vai responder ao censo. E aí, meu irmão, minha irmã, que mora em Pirituba, São Paulo, 2025, o texto diz que José saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e ele começou uma peregrinação até a cidade de Davi, que fica em Belém, na Judéia. E aqui o texto começa a ficar complicado, bastante complicado. Porque eu sei que dizer para você que eles saíram de Nazaré e foram para Belém não te diz nada. Você não sabe o que isso significa. Mas a distância, e aí a distância não em linha reta, tá? Nos caminhos percorridos, a distância efetiva desse trajeto são inacreditáveis 150 quilômetros. Esse casal tem uma viagem para fazer. São 150 quilômetros. E até hoje é uma viagem simples, mas relativamente chata de fazer. Porque a gente fica relativamente incomodado quando vai se aproximando do final já, né? Mesmo uma viagem de 150 quilômetros. E eu acho que você está num carro ou num ônibus. E normalmente tem bancos cada vez mais tecnológicos, provavelmente ou com ar-condicionado ou com um aquecedor. Ouvindo música. Comendo qualquer coisa que você comprou, ou na noite anterior, ou no posto no meio da estrada. Contudo, e note, esse é um texto que você já leu 1 milhão de vezes. A gente repete ele todo ano, essa cena é conhecida. Mas há um grande problema quando as cenas são conhecidas, irmãos, a gente se acostuma. Você provavelmente se acostumou com esse texto. Tente imaginar um só segundo, meu irmão, minha irmã, o que significou essa primeira noite. Eles decidiram partir. A gente tem que ir para Belém. São 150 quilômetros, irmãos. E a gente não tem evidência no texto,
mas é praticamente consenso que essa viagem foi feita integralmente como, irmãos? A pé. A pé. Grande parte da viagem, pelo menos, isso com certeza foi feito a pé. Porque era o modo mais usual de viajar, irmãos. Mesmo que a gente dê, colocando por baixo, que 50% eles foram a pé, 50% eles usaram um animal de carga, provavelmente um jumento, ainda são 75 quilômetros a pé. É andar a pé daqui para Santos, irmãos, no melhor cenário. No pior, é andar daqui até Campinas e ainda está devendo 50 quilômetros. Porque são 100. Parece inacreditável, não, irmãos? Meu irmão, minha irmã, há quanto tempo você não sobe lá na sala do seu Norival? Aqui no terceiro andar. E você sabe por que eu estou perguntando isso, tá? Eu não quero entrar em detalhes para não entregar muita gente, mas a gente precisou ter uma reunião ali em cima, nessa sala aqui, são 2 lances de escada. E a esmagadora maioria das pessoas que foram até lá, eu incluso, a gente chegou já sofrendo um pouco, irmãos. Você consegue imaginar o que é isso? Meu irmão, minha irmã, você consegue caminhar até Osasco? Você vai caminhando daqui até a Paulista? Parece loucura para você? Só que tem um detalhe aqui fundamental, né? Óbvio, gigantesco, que salta aos olhos da gente. Você sabe, eu sei também. Qual é o fator complicador nessa história, irmãos? Maria está grávida. Ela está grávida. Irmãos, eu não consigo imaginar o que é isso, francamente. Hoje, em 2025, você sabe disso, a gente não pode voar uma grávida. Você sabe disso, não sabe? Quando chega no 3º trimestre da gravidez, é impedido que ela faça viagem de avião. Uma viagem de avião. Ela vai entrar, vai sentar numa poltrona, vai passar X horas, depois vai levantar e vai sair. A gente já não permite que isso aconteça, hoje em dia. José e Maria vão viajar 150 quilômetros a pé, ou num jumento, com Maria às vésperas de dar a luz, irmãos. Então, aqui começa o centro do que eu quero te falar hoje. Isso é muito importante, irmãos. A gente romantiza a história do Natal. Por uma série de artifícios, aos quais alguns deles a gente vai voltar daqui a pouco, a gente refaz a cena. E a gente suaviza a cena, irmãos. Porque é difícil demais de olhar. Dói olhar para essa cena, dói lembrar como foi. E aí a gente pinta de uma forma diferente. Mas o que a gente tem aqui é um casal jovem. Maria tem entre 14 e 16 anos, aproximadamente. Um adolescente, irmãos, grávida. Perceba, não é uma história aqui... Eu espero que sua cabeça não esteja indo para esse caminho, tá? Não é assim, tá vendo como eles eram raiz? Antigamente esse povo era forte, e essa história está mostrando como no passado eles eram fortes e estão valorizando. Não, irmãos, não é isso. Não é um comentário sobre força. Não é uma história que diz, está vendo como hoje o povo é mole e antes era melhor? Não. A questão concreta é, Maria não devia viajar, irmãos, nem no passado nem hoje. Ela efetivamente devia estar parada, ela devia estar cuidada, sendo protegida. Mas o imperador não faz qualquer tipo de concessão, irmãos. Quando tem uma ordem, ela tem que ser cumprida, acabou, não importa. A qualquer custo. Então, o que está acontecendo é um desafio enorme que deve ter roubado a paz desse casal e dessa mãe. Porque como é que a gente viaja nessas condições, irmãos? Quanta dor essa mulher sofreu. Quanto incômodo ela passou. Porque, irmãos, nas melhores estimativas, essa viagem durou 6 dias. 6 dias. E esse cenário dos 6 dias é o menos agressivo. É o mais improvável. Provavelmente essa viagem durou próximo de 10 dias, irmãos. 10 dias andando, parando, retomando fôlego, acordando de novo para andar de novo. 10 dias dormindo na estrada, fora de casa, no sol, irmãos. Levando em si um bebê. E eu estou me esforçando para que a gente não caia no campo do humor, né? Porque o humor é um mecanismo de defesa. A gente começa a rir, falar como é engraçado. Mas eu espero que você perceba quão desafiador isso aqui foi. Porque é um sofrimento que é longo, que é silencioso, mas que é real, irmãos. Cada dia mais lançava um problema real. Ainda faltava muito. Belém está longe demais. Primeiro dia, segundo, e ela foi nessa marcha.
E quando eles chegam em Belém, o que aconteceu lança o relato que é difícil no nível do inacreditável, irmãos. Eu não gosto muito de falar nisso, porque eu sinto que eu não sou digno de falar desse texto. Porque tenta imaginar o que foi. Chegou a hora de Jesus nascer. 40 semanas esperando, chegou o momento, chegou na hora mais importante. E todos nós aqui sabemos como é esse momento. Alguns mais, outros menos, claro. Mas mesmo você que nunca tenha passado por isso, você já viu filme, série, livro, qualquer coisa que te mostra que esse é um momento de tensão, irmãos. Vocês, irmãos, que já passaram por isso, tanto vocês, minhas irmãs, guerreiras, obrigado por fazerem isso. E vocês, maridos, que estavam acompanhando, você lembra como foi? Quando chegou a hora, quando finalmente veio a palavra, a bolsa estourou. Quando a ficha caiu, é agora, chegou o momento, você lembra como foi? Porque você pode ter tido o melhor planejamento do mundo. O seu plano pode ser o A+, ultra top master do Einstein. Quase sempre esse momento é tenso. Porque, irmãos, a gente sabe como é um processo. A gente sabe que a qualquer momento tudo pode dar errado. O momento só é tenso porque a gente sabe que rapidamente as coisas podem desandar, que pode complicar. E eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas minha mãe é ginecologista obstetra. Eu ouvi muitos relatos, irmãos. E eu conheci algum deles. Eu sei do lado de cada cortina, tá? Eu ouvindo os médicos e a equipe falando que as coisas podem se complicar a qualquer momento. E que as complicações podem evoluir muito rápido, irmãos. É por isso que a gente se prepara tanto. É por isso que existe um mecanismo que cada vez mais é universal, e graças a Deus por isso, chamado pré-natal. É uma preparação profunda e consciente, porque chegando a hora, a gente quer que tudo que possa ser feito tenha sido feito. Ou seja, irmãos, as coisas podem dar errado, então a gente vai aplicar o máximo de precaução para que elas não deem. Para que tudo esteja no lugar. Para que cada coisa que possa dar errado tenha uma resposta direta à mão. Se isso acontecer, a gente vai fazer isso. Todo mundo preparado. Só que o texto, crente, você está me entendendo? O texto do nascimento do Senhor, de Jesus Cristo, do Rei do Universo, Ele que é a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o texto está falando do nascimento de Deus. Deus, Jeová, que criou todas as coisas. Aquele que fala e tudo vem à existência. Aquele que tem o universo todo nas mãos, que é acima de tudo e de todos. Quando ele foi nascer, o que o texto diz? Não havia lugar para eles na hospedaria. Você consegue entender isso? A gente está lendo um texto que demora 10 segundos para ser lido. Mas você entende o que deve ter sido o momento específico? Você consegue imaginar a angústia que esse casal passou, irmãos? Porque em algum momento da viagem, e é desesperador, né? Porque às vezes um parto pode demorar alguns dias. Em algum momento da viagem ficou claro, olha, o desconforto está aumentando, tem alguma coisa acontecendo. E aí é aquele papo assim, né? Não, vai ficar tudo bem, mas ninguém fala isso acreditando real que não vai ficar tudo bem. A gente fala na esperança que aconteça. Mas um tentando consolar o outro, falando, não, vamos continuar. Mas a cada hora mais, Maria está sofrendo mais, irmãos. E provavelmente o bebê está sofrendo mais. José e Maria, numa cidade que não era sua, um casal pobre, num mundo que não tem SUS. Eu falo isso, não é de piada, irmãos. Não tem assistência universal, entende, né? Não tem lugar para você ir. Eles vão de porta em porta com um crescente desespero, tentando encontrar um lugar para ficar, mas não tem lugar para ficar, irmãos. Eu não sei se você está me entendendo, mas você consegue imaginar a aflição, desespero? Porque chegou a hora e não tem preparação, não tem lugar para Jesus. Não tem equipe de plantão, irmãos. Não tem UTI separada, eles estão na rua. Na rua. E, irmãos, me permitam a insistência, mas eu acho que esse é o momento desesperador mesmo. Mais uma experiência, eu passei por alguma coisa assim. Meu pai era militar, e a gente, então,
se deslocou bastante pelo Brasil. Nos anos 90, quando a gente veio morar em Guaratinguetá, em 95 a gente estava viajando, saindo de Natal de carro até aqui no interior de São Paulo. Meu pai, minha mãe, minha irmã, uma amiga nossa, eu, óbvio, e um cachorro, numa Elba bege. A gente estava passando pelo interior da Bahia e teve um acidente, irmãos, pequeno com a gente. Só que o radiador do carro rachou. E aí, 10 quilômetros sem água no radiador, você sabe o que acontece. A gente não tinha para onde ir. Irmãos, a gente estava numa cidade totalmente desconhecida, de madrugada, com um carro que não estava funcionando. Eu tinha 6 anos de idade. E até hoje eu consigo, talvez não lembrar, mas hoje eu consigo imaginar o desespero do meu pai. Porque no interior da Bahia, em 95, não tem Ibis, tá, irmãos? Não dá para achar um Airbnb. A gente está no Brasil dos anos 90, no interior. O que você faz? Quando você chega num lugar e você precisa de um local para você, e você não tem possibilidade de pousar, o que você faz? Esse casal está na rua, irmãos, e chegou a hora de Jesus vir. E o mundo não estava preparado para receber o bebê mais importante da história. O texto diz simplesmente que... O texto diz para a gente, e Maria deu à luz o bebê. Tão rápido, não? E ela enfaixou. Olha que coisa. Ela deu à luz e ela enfaixou o bebê. Você percebe o narrador falando para a gente que não tinha ninguém na cena? Era ela e José sozinhos. E aí, o relato diz que ela pega o bebê e coloca numa manjedoura. Por quê? Depois dessa peregrinação sem encontrar lugar, eles vão ficar no lugar, irmãos, onde ficam os animais. E aqui entra mais uma vez o esforço renovado dessa desromantização que eu estou te falando desde o começo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque, irmãos, eu acompanhei alguns nascimentos. Teve um nascimento em específico que eu estava no dia que descobriu a gravidez, até o dia que a criança efetivamente nasceu. Então, eu vi com meus próprios olhos o que é nascer uma criança de classe média no Brasil hoje, em 25. E aqui, um pequeno parêntese, para vocês, meus irmãos, que tiveram a gente nos anos 80, mudou bastante, tá? Eu acho que talvez você já tenha percebido quando os seus filhos começaram a ter seus netos agora. Mas, irmãos, só de fralda, você sabe quanto é que se gasta no Brasil de fralda? Por ano? São 14 bilhões de reais. Só de fralda, irmãos. Eu vi aquela menina nascer. E quando ela nasceu, já tinha à disposição dela roupa, já tinha berço, tinha um colchão... Isso é curioso, né, irmão? Mas ok, sem muitos comentários. Tinha um colchão específico para ela, uma manta, tinha um conjunto de lençóis, ela tinha vários protetores, ela já tinha carrinho, já tinha bebê conforto, tinha mamadeira, tinha canguru, sling, babador, tudo. O quarto dela, irmãos, eu juro que eu não estou exagerando, tá? O quarto dela era mais bonito do que qualquer quarto que eu tive na minha vida, irmãos. Por quê? Porque ela foi amada desde o dia 1. A gente faz isso com nossos filhos, não, irmãos? E aqui eu não estou... zero comentário, irmãos, zero. Isso é bom, não é bom? A gente poder dar o melhor que a gente tem para os nossos filhos? A gente não quer fazer isso? Nem todo mundo pode dar, claro, mas a gente dá o melhor que a gente pode, nas nossas condições. Quase todo mundo entrega aquilo que tem e, às vezes, até o que não tem para os filhos. Desde o momento que eles chegam. E antes deles chegarem, a gente vai deixando tudo porque a gente quer dar o melhor. Por que eu falei isso? Irmãos, imagine Maria. A gente esquece disso, né? Mas Maria também queria dar o melhor para o seu bebê. Ela também amava o seu filho. E amava Jesus também de todo o coração, como qualquer mãe ama. Ou como a maioria das mães amam. Mas quando chegou a hora, Jesus não nasceu com esse aparato, irmãos. Sabe, não tinha música, não tinha fotógrafo. Não tinha nem analgesia, nem ocitocina. Quando chegou a hora de Jesus dormir, tendo acabado de nascer, ele foi colocado, irmãos, numa manjedoura. E aí, repito, a gente romantizou a manjedoura. E às vezes isso atrapalha. Esse momento às vezes atrapalha. Porque a gente quer mostrar que foi uma coisa gloriosa. E foi. Mas não glorioso porque foi bonito, irmãos. Não foi bonito. Aquele dia não foi bonito.
Não foi cheio de luz, não teve pisca-pisca, irmãos. Você sabe o que é uma manjedoura? Uma manjedoura é um coxo. Você sabe disso, né? Mas é um lugar onde os animais comem. E hoje, quando a gente representa, a gente faz manjedouras bonitas nas cenas dos presépios, né? Mas a manjedoura a qual Jesus nasce e é colocado era de pedra. E, irmãos, era o lugar onde tinha a alimentação dos animais. E não é a alimentação do seu cachorro que dorme na sua cama. É a alimentação de animal que fica fora, que fica no pátio. Aquela alimentação que fica resto de comida, e aí você coloca uma nova quantidade de comida e aquilo vai juntando ao longo do tempo. Eles tiveram que improvisar para colocar Jesus no lugar onde tem resto de comida e de saliva dos animais. Você colocaria seu filho hoje no lugar onde os animais comem? A gente nem consegue imaginar isso, né? A gente não põe nossos filhos no chão, irmão, às vezes. A primeira cama na qual Jesus dormiu tinha cheiro de resto de comida. E foi ali que Jesus nasceu. Entre o cheiro de animais sem banho, no local onde eles comem e no local onde eles fazem as necessidades dele. Ali nasceu o Salvador do mundo. Ali estava o Rei, o prometido, o esperado, o amado das nossas almas, o seu Senhor, o meu Senhor, a glória do mundo. Por que esse texto está aqui, irmãos? Por que Deus, o Senhor, permitiu que Jesus nascesse dessa forma? E talvez, ainda mais, não porque Deus permitiu, por que Deus ordenou que Jesus nascesse dessa forma? Porque o nascimento de Jesus não foi um acidente, irmãos. Não foi improvisação. O próprio Deus determinou isso. A questão é por quê? Deus está falando alguma coisa hoje, a partir dessa cena. Desse exato jeito, porque, irmãos, a gente não precisava ter acesso a essa história. Não precisava ter sido desse jeito. E tendo sido desse jeito, não precisava ter chegado até nós. Várias coisas que aconteceram com Jesus não chegaram até nós. A gente não sabe o que aconteceu na sua vida inteira. A gente não tem detalhes. Esse detalhe está aqui desse jeito. Por quê? Eu realmente gostaria hoje de tentar libertar seu coração, porque, eu vou repetir, todo ano tentam roubar seu coração, tentam desviar o seu olhar, porque ao redor de todo mundo o Natal continua sendo celebrado como uma época de luzes, de alegria, de congratulação. E na maioria das casas as pessoas estão ouvindo que Natal é sinônimo de paz, de alegria, de fraternidade universal. Você está me entendendo? O que é Natal? Natal me inspira a ser uma pessoa melhor. Natal é sobre olhar para o próximo. Uma mensagem que é difusa, irmãos, que é vazia, que é pequena, que diz que no ano que vem a gente precisa ser um ser humano melhor. Porque se todo mundo for um pouquinho melhor ano que vem, a grande somatória das coisas vai fazer com que o mundo seja melhor. Portanto, brilha ano que vem sendo uma pessoa melhor. Irmãos, a ideia é, deixa a magia do Natal invadir seu coração, né? Dê mais abraço, cumprimente seu vizinho. Mas essa imagem do Natal caminha na direção contrária, irmãos. O Natal da Bíblia, tal como ele foi, conta uma história muito diferente. A mensagem é exatamente o inverso disso. A noite de Natal, irmãos, como ela foi, Jesus vindo à Terra, não cabe na propaganda. Não dá para vender nada usando essa cena que a gente acabou de ler, como ela foi de verdade. Não cabe num quadro bonitinho que a gente coloca na sala. E me perdoe estar falando nesses termos, irmãos, porque os meus vizinhos de porta, eles enveloparam a porta deles. Eles mandaram imprimir e colaram a imagem lá. Do presépio. Essa cena que a gente acabou de ler, eles colocaram. Só que quando eles colocam... Você está entendendo o que eu estou dizendo? As imagens são bonitinhas, são fofas. Os animais são todos vetorizados. Você entende, né? Tudo é estilizado para contar uma história de singeleza, essas coisas. Irmãos... Não foi assim, não foi uma cena linda nesses termos. Não foi, irmãos, não foi bonito, não foi prazeroso, não foi glamuroso, irmãos. Foi doloroso, foi sofrido, doeu e doeu muito. O Natal envolve dor e humilhação. Humilhação mesmo, porque fala para mim, quem aqui nesse lugar hoje gostaria que seu filho nascesse dessa forma?
Nenhum bom marido escolheria expor sua esposa a uma situação tão tensa como essa, tão dolorosa como essa, tão sofrida como essa, irmãos. É literalmente humilhante. Imagina você estar grávida e ter que ficar batendo na porta, pedindo um lugar para ficar, e não tem um lugar para você ficar, em trabalho de parto. Pedindo licença, o dono do mundo inteiro. Jesus nasce como uma pessoa momentaneamente em situação de rua, irmãos. E você entende o que eu estou dizendo, né? Desalojado naquele lugar. Não tinha lugar para ele. Ele teve que nascer de uma forma arranjada. Foi cedido como se fosse um favor. O rei dos reis, não num palácio, mas num coxo. E por que uma mensagem tão crua é ao mesmo tempo tão linda, irmãos? Onde é que está a verdadeira glória? Onde é que está a vitória real aqui? E aí, você que entrou aqui hoje, eu não sei se você conhece esse Jesus. Eu não sei se você anda com esse Jesus. Se você já reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Mas para você e para todos nós, a lembrança é a lembrança do Natal. O Messias não veio, irmãos, para viver uma vida de glamour, uma vida de luxo, de pompa. Jesus não veio para ser famoso, irmãos. Jesus não veio para morar nos palácios. Jesus não veio para morar nos iates, para ser capa da Forbes, para ter o Instagram mais curtido do mundo, irmãos, para fechar uma publicidade de R$1 bilhão. Por que eu estou falando isso? E por que eu estou falando nesses termos? Você entende? Porque a gente é ensinado que essa é a verdadeira vida. Eu repito, 365 dias no ano, você está sendo ensinado que vencer na vida tem a ver com isso que eu acabei de descrever. Ter muito dinheiro, ter fama, ter poder. Nossa, irmãos, a gente está na virada do ano, está se acelerando as conversas sobre a eleição do ano que vem, né? Aqueles homens e mulheres discutindo poder, dizendo assim, poder, quanto mais poder você tem, mais você é. Você entende que essa mensagem vai diametralmente oposta a isso? Quando Jesus vem, ele ensina o exato contrário do que o mundo está ensinando para a gente. O sinônimo de alguém que venceu, de quem é o verdadeiro campeão, hoje, com os olhares do mundo, é o contrário da vida de Jesus. Porque se você fosse Deus, eu imagino tanto isso. Se você fosse Deus, para onde você mandaria Jesus? Hoje, Jesus não veio. Um exercício de imaginação. 2025, o Messias não veio ainda. Você é Deus, você vai mandar o seu filho. Para onde você mandaria seu filho hoje nascer e resgatar o mundo? Porque se não houvesse nenhum limite de dinheiro, de nada, para onde você faria o seu filho nascer? Como? Irmãos, eu penso... E, na verdade, eu fiquei decidindo se eu ia contar isso ou não. Eu conheci um homem, pessoalmente, tá? Conheci, de apertar a mão, de abraçar, de ir na casa, que quando o neto dele nasceu, ele só dava banho no neto com água mineral, de garrafão. E perceba, para além do gracejo, o que eu quero dizer é, tem um sentimento fortíssimo que é, eu vou dar o melhor para quem eu amo, essa é a noção. Se não houvesse limites, provavelmente o seu filho nem brasileiro seria, não é? Estaria nos melhores hospitais, lá nos Alpes suíços. E aí ele ia nascer, ia direto para uma mansão, no meio da neve, num berço que custou mais caro do que todas as nossas casas. Não é assim, irmãos? Não é assim que agem os poderosos? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Você consegue entender o que Deus está dizendo para a gente? Eu não sei se eu estou sendo claro. Deixa eu te falar. Essa mensagem é sobre a sua alma, é sobre a sua vida, sobre o seu coração. Jesus Cristo é o Messias, e quando ele veio para morrer. Ele veio para sofrer. O Messias vem em sofrimento e em dor. Você já parou para pensar por que os judeus mataram Jesus? Sendo o Messias. Olha que loucura. Nós somos um povo, nós esperamos 10 mil anos pela promessa do Messias. Quando ele veio, a gente o mata. Por quê? Porque eles esperavam um cara do palácio. Eles estavam procurando Jesus em Jerusalém. Procurando Jesus nas melhores casas, entre as melhores pessoas. E Jesus vai nascer em Belém. Jesus vem de Nazaré. Lembra o que a Bíblia fala sobre Nazaré? O que pode vir de bom de Nazaré? É ali que Jesus nasce. Ele veio em pobreza, irmãos. Ele veio em falta.
Eu estou dizendo para você, seja pobre, não é isso, eu não estou falando isso. A mensagem é cuidado com aquilo que encanta seu coração. O mais inacreditável disso tudo, e o que é mais desafiador para mim e para você hoje à noite, pelo menos penso eu, é: por que Jesus passou por tudo isso? Por que Jesus fez isso? Porque Deus fez isso com Jesus. E a resposta é muito simples, a despeito de ser profunda. Jesus passou por tudo isso por causa de você. Por causa de você que está aqui me ouvindo hoje. Você consegue entender isso? Você consegue captar que tudo isso foi por amor? Foi por amor e por amar você. Isso não te constrange, meu irmão, minha irmã? Como é que você pode não amar Jesus de volta? Eu não sei como foi esse ano para você. Eu não sei como é que está a sua vida com Jesus. Mas o que eu estou te falando é que o ser mais puro, mais sublime, que tinha todo o prazer do mundo, toda a glória do mundo, escolheu vir à terra e nascer nessas condições, porque Ele ama você e porque Ele quer te dar uma vida diferente. E eu acho que isso lança luz para o jeito que a gente tem lidado com Jesus, né? Qual é o local que Jesus ocupa no seu coração? E como é que você manifesta isso? Você passa tempo com Jesus? Esse ano, 2025, você escutou o Senhor? Você obedeceu o Senhor? Você caminhou com Ele? Porque olha o que aconteceu para que você pudesse estar aqui hoje. Ele fez tudo isso por você. Jesus nasceu no meio dos animais, entre mau cheiro, suor e sangue, para que você pudesse viver. Para que eu e você pudéssemos estar com Ele para sempre, num local que não vai ter mais dor. Deixa eu te falar uma coisa, independente de quem você seja, Jesus morreu por você para que você tenha um lugar. Você entende isso? Ele não teve lugar para ficar, e aí Ele nasce e morre para que você tenha um lugar para sempre. Você nunca vai estar abandonado. Você nunca vai bater nas portas e dizer: eu não achei lugar para mim. Ele foi e criou um local para você, porque Ele escolheu vir desse jeito e morrer desse jeito. O Natal ensina que custou muito caro, irmãos. Foi muito doloroso. Ensina que a nossa vida não é uma vida da glória. A gente não foi chamado a viver nos palácios. A gente não foi chamado para ser famoso, para ter o nosso nome exaltado. O nosso Senhor nasceu humilde, entre humildes, para resgatar a humanidade que estava perdida, totalmente perdida. Custou caro demais para Jesus. Ele verdadeiramente se humilhou e abriu mão de tudo por mim e por você, por amor. Um amor que é insistente, que não desiste de nós, irmãos. Um amor que segue aperfeiçoando você e a mim. Quando você peca de novo, quando você cai nas mesmas coisas que você falou que não ia cair, continuando, te amando, vez após vez após vez. Esse homem, ele sofreu tudo isso por você. A pergunta é: será que ele não é merecedor da sua vida? O que mais falta? O que mais pode te afastar dele? O que é suficientemente grande para que você se decepcione com ele? Como é que você pode ter uma vida fria, desinteressada por alguém que te ama tanto desse jeito? Que te amou quando você era inimigo e que vivia longe enquanto você o desprezava? Se você é verdadeiramente cristão, se você realmente ama o Senhor, talvez você esteja em crise agora. E eu falo isso porque eu fico em crise quando eu volto para esse lugar. Talvez você pense: como é que eu vou recompensar? Como é que eu vou pagar Jesus por isso? O que eu vou fazer diante de um amor tão grande? Qual é a resposta, irmãos? O que a gente tem para dar para o Senhor? Nada. A gente não paga nada, foi de graça. A mensagem não é essa. A crise é real, mas ela está deslocada. Foi de graça. Foi de graça para nós, não foi de graça para Ele. Mas a graça continua sendo graça, e ela é de graça. Então, se você hoje entrou aqui e não conhece Jesus Cristo, hoje é o dia de você render a sua vida ao Senhor e andar com Jesus Cristo a partir de agora. 2026 pode ser um ano muito diferente para a sua vida. E em resposta a essa graça, irmãos, a gente faz duas coisas. A primeira é obedecer. Se Jesus fez tudo isso por nós, o que a gente faz agora?
a gente obedece. O meu desejo é que em 2026 o nosso alvo seja a santidade, irmãos. Que a gente viva a vida que Ele pediu para nós em resposta a esse amor. Essa é a primeira coisa. Tem uma segunda. A segunda forma de reagir a esse amor é louvor. Não tem outra forma da gente concluir o Natal se não for louvando e engrandecendo o nome daquele que passou tudo isso por a gente. Foi tão glorioso, irmãos. Foi tão maravilhoso que a única coisa que resta a gente é louvar. É abrir a boca e explodir em canção. Porque o Natal é mais uma vez o momento da gente declarar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega. Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Ele, o verdadeiro Rei, o exaltado, o sublime, o único, sejam a glória, a força, a honra, o louvor, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. A gente vai cantar, respondendo a esse Jesus. Eu espero que você cante junto com a gente, num espírito de gratidão e de engrandecimento a esse Deus que fez isso por você, fez isso por mim também.